Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Marita e a gente vai dar continuidade nas aulas de matemática do 6º ano. Vocês ontem tiveram a aula com a professora Fábia, onde ela finalizou a ideia da operação de divisão com vocês, trazendo para vocês a relação fundamental da divisão. Essa relação fundamental, ela relaciona os elementos da divisão. Mas antes da gente dar continuidade, é importante eu lembrar vocês que essas aulas estão disponíveis em 3 canais. Elas vão estar disponíveis no aplicativo, elas vão estar disponíveis para vocês pela internet, no YouTube, e elas vão estar disponíveis para vocês pela televisão, tá? Nos canais que já foram divulgados. Muito bem, então vamos iniciar a nossa aula retomando um pouquinho a aula passada, que é a relação fundamental. Com isso, eu deixo um exercício para vocês poderem pensar um pouquinho e trazer a aula passada. Copiem aí no caderno de vocês. Qual é o dividendo numa divisão em que o divisor é 12, o quociente é 9 e o resto é o maior possível? Copiaram? Então vamos lá. O que a gente tem de informação? Que é descobrir o dividendo. Então vamos relembrar aqui, ó. Aqui está o meu algoritmo da divisão. O dividendo é o elemento que vai aonde? É o elemento que vai ser dividido. Então, qual é o dividendo onde o divisor é 12? O divisor é quem divide. Quociente é 9 e o resto maior possível. Então, a gente, para esse exercício, tem 2 desafios aí para pensar. Não é só eu pegar e aplicar a relação fundamental. Por quê? Porque eu não tenho conhecimento do resto, eu tenho uma informação sobre o resto, mas eu não sei qual é o resto ali. Então, eu vou ter que primeiro pensar no resto e depois, para depois descobrir o dividendo. E aí, o que vocês acham? Vai ser o 119? Vai ser o 141? 111? 42? Qual desses aqui são os valores que correspondem ao dividendo para essa situação? Vamos pensar um pouquinho? Se fosse só aplicar a relação fundamental, o que a relação fundamental dizia? Vamos lembrar da aula da professora Fábia. Quociente vezes divisor mais o resto. Então, eu vou pegar aqui que o dividendo é igual quociente, pontinho é multiplicação, vezes o divisor, mais o resto. Essa é a relação fundamental. Dividendo eu tenho? Não, é o que eu quero descobrir. Quociente eu tenho? Tenho. É o 9. Então, meu quociente aqui é o 9. Divisor eu tenho? Tenho. É o 12. E o resto? Maior possível. Bom, o resto, ele tem uma relação direta com o divisor. Eles estão relacionados de uma forma direta, que é o quê? Para eu continuar a divisão, o resto tem que ser um múltiplo de 12. Se ele não vai continuar a divisão, ele vai ser um resto maior possível, então eu tenho que pensar nas possibilidades desse resto. Então quer dizer que se for 12, vamos lá. Se o meu resto for 12, o que vai acontecer? Eu vou conseguir continuar dividindo, não vou? Porque 12 dividido por 12 dá 1. Ou seja, cabe uma vez o divisor 12 dentro do 12. Então, prof, qualquer número menor do que 12 é resto dessa divisão. Quais são os números naturais que são menores do que 12? Vamos ver? 11, 10, 9, 8 e assim por diante. Mas desses, qual é o maior deles? É o 11. Então o maior resto possível vai ser quem? Vai ser o 11. Porque se for 12, eu consigo continuar dividindo, ok? Então a gente já tem aqui o resto. Então ficou fácil agora, né? É só eu pensar no 9 vezes 12,
mais 11, que eu acabo obedecendo aqui a relação fundamental. Vamos fazer aí? Fizeram já a continha? Então vamos pensar. Então eu vou fazer o quê? 9 vezes 12 mais o resto que a gente descobriu que é 11. Cálculo mental. 9 vezes 12, o 12 eu posso decompor em 10 mais 2. 9 vezes 10, 90. 9 vezes 2, 18. Mais o 11 que estava lá. 9 mais 18, 108. Mais 11, 119. Então, a resposta certa é a letra A. Tudo bem? Então, com isso, a gente retoma a aula anterior da professora Fábia, que é a relação fundamental da divisão. Ok? Para a gente dar continuidade na aula de hoje, que a aula de hoje vai ser sobre resolver problemas envolvendo as 4 operações básicas, a gente precisa relembrar também das operações. Então, a gente já conversou sobre a divisão. Divisão, né? Deixei um algoritmo da divisão aí para vocês retomarem, para vocês relembrarem. Prestem bastante atenção aí. Temos adição, né? Que é a soma. Lembrando que na adição a gente soma ordem a ordem, ou seja, unidade com unidade, dezena com dezena, centena com centena. Mas esse vai 1, professor, o que é aquele 1 vermelho ali em cima do 4, em cima do 3, o que é aquilo ali? Porque a gente tem que lembrar das ordens. Então, se eu faço 5 dezenas mais 8 dezenas, eu vou ter 13 dezenas. Mas o que seria 13 dezenas? 13 dezenas eu posso pensar em 130 unidades, mas as unidades já foram somadas, então não preciso me preocupar agora. Ou eu posso pensar que 13 dezenas eu posso decompor como sendo o quê? Uma centena, não é? Mais 3 dezenas. Ah, mas professor, eu não estou entendendo isso. Esse uma centena. Ah, então vamos lembrar das relações. Eu tenho o quê? Que uma centena é como se fosse 10 dezenas. Porque 10 vezes 10 vai dar 100. Por isso que vai 1, nesse 1 vai 1 é uma centena. Lembraram disso? Isso é um raciocínio importante depois para a gente pensar na subtração, naquele famoso emprestar, né? Então, olha lá a subtração. Não consigo tirar 8 de 5. Então, o que eu faço? Empresto da centena. Mas, na verdade, o que é isso aqui? Aquela relação. Uma centena vale 10 dezenas. Então, se eu transformo uma centena, tinha 4 centenas. Se eu transformar uma centena, vai passar a ter 3. Se eu transformo uma centena em 10 dezenas, se tinha 5 dezenas, vai passar a ter 15 dezenas. Lembraram disso? E aí eu consigo fazer a subtração. Multiplicação. Quando eu tenho uma multiplicação, eu vou pensar, primeiro eu multiplico unidade com o fator ali de cima e depois as dezenas. Lembrando que 8 unidades vezes 13 eu consigo fazer normal. 8 vezes 3, 24, vai 2, aquelas coisinhas, né? E esse 1 valendo uma dezena é como se eu estivesse fazendo 10 vezes o 13. Lembraram disso? Então, com isso a gente faz a retomada, fez uma retomada rapidinha das 4 operações que são chamadas na matemática operações fundamentais, tá? Porque elas estão lá no fundamento da matemática. Então, com isso eu deixo agora uma situação problema. Enquanto eu vou falando, vocês vão copiando rapidinho aí. Conforme eu falo para os meus alunos, rodinha na mão aí para copiar enquanto a prof explica. Em uma loja de eletrônicos, o pai do Gabriel comprou uma televisão no valor de 2.200, um videogame no valor de 880 e 3 jogos que custam R$90 cada um. Os objetos foram pagos em 5 vezes iguais. Com base nessas informações, respondo o valor de cada parcela. Vamos pensar nesse problema. Bom, esse problema vai ser só de adição? Esse problema vai ser só de subtração?
Só de multiplicação? Só de divisão? Não, porque na vida da gente, no nosso dia a dia, a matemática não acontece de forma separadinha. E agora eu vou resolver só os problemas da minha vida que são de soma. Só os problemas da minha vida. Não, eles acontecem tudo junto e misturado. Então, o objetivo da aula de hoje é a gente trabalhar essas 4 operações em situações, problemas do nosso dia a dia. Tudo bem? Copiaram aí? Outra informação que a gente tem aí nesse enunciado que dá pra gente trazer para o nosso dia a dia. Vejam lá, os objetos foram pagos em 5 vezes iguais. E aí na pergunta vem assim, o valor de cada parcela. Bom, quando a gente vai lá na loja fazer uma compra e a gente compra e a gente paga essa compra no ato que a gente leva o objeto, né? Ou seja, quando eu vou no supermercado, eu faço lá, eu compro coisas, compro alimentos. Quando eu vou no caixa e pago o total da minha compra, né? Então eu estou pagando à vista, ou seja, conforme eu já vou levar o produto, eu já pago o total dele. Isso é um pagamento à vista. Quando fala em parcelas, significa que eu vou pegar esse total e vou repartir em várias vezes. No nosso caso aqui, eu vou repartir em quantas vezes? 5 vezes. Opa, repartir é a ideia do quê? De divisão, não é? Então, eu vou repartir em 5 vezes. E o que significa isso? Que vou pagar um mês, eu vou pagar um tanto, no outro mês eu vou pagar outro tanto, no outro mês eu vou pagar outro tanto. Mas eu vou pagar tantos diferentes, valores diferentes em cada mês? Não. Neste problema, são 5 vezes iguais. Então, eu vou repartir em partes iguais. Tudo bem? E aí, com isso já deu tempo, né, de vocês copiarem e ir pensando no problema. Como é que vocês resolveriam isso? Qual é a primeira coisa que a gente precisa pensar? Vamos lá. Qual é a primeira coisa que vocês acham que a gente tem que pensar? É só somar 2.200 mais 880 mais 90? Será? Olhem lá, olhem nas informações. O que a gente tem? Por que será que eu tenho que pensar primeiro no 90 vezes 3? Por que vocês acham isso? Porque tem uma informação que diz ali, ó, 3 jogos que custam R$90 cada um. Então, um jogo custa 90. 2 jogos vai custar 180. Então, professora, 9, 18 do 180 e depois o 27 do 270, tá me lembrando o quê? Tabuada do 3. Então aqui a prof vai aproveitar para lembrar a nossa aula 5, quando a gente falou a nossa aula 4, quando a gente falou de multiplicação, e lembra que a prof colocou lá? Vezes 10, vezes 100, vezes 1000. Quando eu multiplico por algum múltiplo de 10, eu posso pensar na multiplicação sem os zeros e depois eu acrescento a quantidade de zeros. Então, se eu vou falar em 90 vezes 3, na verdade eu posso pensar, 3 vezes 9, 27. Não é isso? Tem um zero, só eu acrescentar um zero. Professora, eu não consigo pensar assim. Não tem problema. Professora, eu não consigo pensar na multiplicação dessa forma. Não tem problema. A gente pode pensar o quê? Um jogo 90 mais 2 jogos 180, ou seja, 90 mais 90 mais 90. Então vamos retomar mais uma ideia da multiplicação. Multiplicação enquanto soma de parcelas iguais. 90 mais 90 mais 90 não são parcelas iguais? 3 parcelas iguais é a mesma coisa que 3 vezes essas parcelas. Então, 3 vezes 90, 270. Então, esse é o primeiro passo para a gente começar a resolver o nosso problema. Porque esse 270 vai juntar, vai se agrupar com quais outros valores? Com 2.200 e com 880. Então, essa ideia de eu agrupar, de eu juntar, é a ideia do quê? Da adição. Então, juntei todo mundo. Olha lá. 0 unidades, 0. 8 dezenas mais 7 dezenas, 15 dezenas. 15 dezenas é a mesma coisa que 1 centena e 5 dezenas. Lembram disso? Vamos lá.
2 mais 8 mais 2 mais 1 vai dar 13. Ah, quer ver? A prof vai ensinar um jeito da gente fazer o cálculo bem rapidinho aqui. Quando a gente pensa em cálculo mental, a gente tem que pensar que eu vou juntar parzinhos para eu poder dar 10, 100, 1000. Isso facilita a nossa conta, porque não é mais fácil eu contar de 10 em 10? Muito mais fácil, né? 10, 20, 30, 40, muito mais fácil. Então eu vou juntar os que valem, os que somam 10. Então eu posso juntar esse 2 com 8, 10, com mais 3, 13. Entenderam? Não necessariamente eu preciso fazer na sequência. 1 mais 2 mais 8 mais 2. Lembram por que eu não preciso fazer na sequência? Porque a gente tem uma propriedade na adição que permite que eu trabalhe com as parcelas não exatamente na ordem, né? Quando eu tenho uma adição. Muito bem, feito a soma, eu descobri que o pai do Gabriel vai pagar o quê? Vai pagar um total de 3.350. Então, se ele fosse pagar à vista, ele pagaria 3.350, ok? Mas ele vai pagar à vista? Não, a gente tem uma outra informação dentro do nosso problema que diz que ele não vai pagar à vista. Onde que é? Os objetos foram pagos em 5 vezes iguais. Ah, então quer dizer que 5 vezes iguais eu tenho que pensar 5 vezes quem vai dar o 3.350. Ai, professora, fica muito difícil eu pensar no 5 vezes 1, 5 vezes 2, 5 vezes 3, até eu chegar no 3.350. Muito trabalho, né? Muita coisa. Então, na matemática, a gente consegue lançar mão de uma estratégia, que é o quê? Quem é a operação inversa da multiplicação? É a divisão. Então, eu pensar 5 vezes quem dá 3.350 é a mesma coisa que eu pensar no 3.350 dividido por 5. Fazendo o algoritmo da divisão, a gente vai ter que vai dar 670. Ah, professora, então quer dizer que se eu pegar no primeiro mês vou pagar 670, segundo mês 670, terceiro mês 670, 670, 670, ou seja, 5 vezes de 670. Vai dar o 3.350? Vai, porque isso aqui é uma divisão exata. Então, se a gente resgatar lá a relação fundamental, 670 vezes 5 vai dar o 3.350. Ah, mas tinha um outro jeito de eu pensar se já ia dar a divisão exata ou não? Tinha, pensar no divisor, nos múltiplos de 5. Por quê? Se é um número que é múltiplo de 5, ele é divisível por 5. Vão guardando esses termos porque a gente vai ver isso aí mais adiante. Múltiplo de 5, divisor de 5. Então, 3.350 é múltiplo de 5. Se ele é múltiplo de 5, ele é divisível por 5. Professora, mas como é que eu sei que o 3.350 é múltiplo de 5? Ah, vamos lembrar. Vamos fazer um resgate rapidinho aqui da tabuada do 5. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 3, 15. 20, 25 e assim por diante. O que acontece na tabuada do 5? Ou o número termina em 5 ou termina em 0. 3.350 terminou com 0. Ah, então todo número terminado em 5 ou em 0 é um número divisível por 5. Então a divisão vai ser exata. Tudo bem? Vamos para uma outra situação. Ai, outra situação, mas o enunciado é o mesmo, prof. Não é o mesmo. Observem lá, vão copiando e observando que não é o mesmo. Os produtos comprados foram os mesmos, do mesmo jeitinho. Só que agora o que o pai do Gabriel fez? Pagou à vista. Se pagou à vista, significa o quê? Que ele deu um total. Ele pegou aquele tantão e pagou. Mas tem uma informação aí que diz pra gente que, com base nas informações, se os objetos forem pagos à vista, teriam um desconto de 380. Uma palavrinha nova aí pra gente. Desconto. O que significa descontar? Qual é a ideia que eu vou usar?
de desconto. Qual é a operação matemática que eu vou usar para eu fazer um desconto? É uma subtração. Subtração por quê? Porque eu estou descontando, eu estou tirando. Estão copiando, né? Enquanto a prof está falando, vão ouvindo e copiando, ouvindo e copiando. Muito bem. Desconto. O que seria o contrário de desconto na matemática? Seria o acréscimo. Isso são duas palavrinhas bastante importantes para um negócio que a gente chama de matemática financeira. O exercício que a gente está fazendo aqui é um exercício de matemática financeira, que a gente está pensando o quê? Em gastar, em comprar, em pagar, em receber. Ou seja, a gente está pensando em pagar à vista, pagar parcelado. Então, a gente está fazendo uma matemática financeira, que está trabalhando com dinheiro. Muito bem. Ele foi e pagou à vista. Pagou à vista, teve um desconto de 380. Eu já sei que o total da compra deu quanto? 3.350. Não é isso? Lembra lá. Quando eu somo todo mundo, dá 3.350. Se eu vou descontar 380 do total da compra, o que eu estou fazendo? Eu estou tirando. E tirar na matemática, qual operação que eu vou usar? Subtração. Então, quanto que deu ali o valor, será? Vamos lá. Então, se dos 3.350 eu tirar 380, então eu vou ter 2.970. Tudo bem? Então, quer dizer que essa compra toda ficou 2.970. Quer ver? Eu vou lançar um desafio aí para vocês pensarem em casa, só para pensar. Daí junta a família e ajuda a pensar. É mais vantagem ele comprar à vista ou comprar parcelado? Se eu pegasse esse valor aqui e parcelasse em 5 vezes, ficaria menor, ficaria maior? Que relação que eu posso estabelecer? Se ficar menor, por que ficaria menor? Vamos lá, discute, chama a mãe, chama o pai, chama o responsável de vocês aí para poder sentar e conversar sobre isso. Isso é bastante importante na nossa vida, tá? Entender os valores que são pagos, se é mais vantagem pagar assim, se é mais vantagem pagar assado, tudo bem? Vamos lá. E nessa situação, olha lá, Mateus quer trocar uma nota de R$100 por notas de menor valor. Bom, se a nota é de R$100, quais são as notas em reais, que é o dinheiro brasileiro, quais são as notas em reais que a gente tem no nosso mercado, no nosso dia a dia, que são menores do que 100. Vamos pensar, a gente tem nota de 50, a gente tem nota de 20, a gente tem nota de 10, a gente tem nota de 5 e tem nota de 2. Então, a gente tem 5 tipos de notas que são menores do que a nota de R$100, ok? Muito bem. Esse exercício, estão copiando, né? Enquanto a prof está falando, todos os exercícios vocês vão copiando aí no caderno. Esse exercício, a gente vai pensar o quê? Na composição do valor 100. Que notas eu posso juntar para formar 100? Opa, prof, eu já sei que se eu pegar uma nota de 50 mais uma nota de 50, eu vou ter R$100. Opa, então quer dizer que a nota 100 pode ser decomposta em 2 outras notas de 50. Mas eu tenho essa opção aqui? Não tenho. Eu tenho outras opções. Qual estratégia que eu vou lançar mão para eu poder resolver este problema, né? Eu vou pensar item por item. Então, vamos lá. Mateus quer trocar sua nota de R$100 por notas de menor valor. Qual das opções responde ao mesmo valor? Qual valor? R$100? Ah, então a opção A, se for a opção A, significa que se eu pegar 2 notas de 20 e 4 notas de 5, a hora que eu juntar essas notas, eu vou ter o valor de R$100. Na letra B, se a letra B for a certa, 3 notas de R$10 e uma nota de R$50, se eu juntar esses valores, eu vou ter um valor de R$100, não é isso? Mesma coisa para a letra C, 3 notas de 50 e 2 notas de 10. Será que é a letra C? Será que é a letra D? 4 notas de 20 e 2 notas de 10. Muito bem.
Como é que eu vou pensar nesse problema? Eu já dei a dica. Vou pensar item por item. Mas em cada item, quais são as operações matemáticas que eu vou ter que pensar, vou ter que usar para eu pensar se é o item A, se é o item B, se é o item C ou o item D. Estão vendo que todos os itens seguem a mesma ideia. 2 notas de 20, 4 de 5. 3 notas de 10, uma de 50. 3 notas de 50, 2 de 10. 4 notas de 20, 2 de 10. Ah, então quer dizer que, professora, se eu penso assim, vamos pensar na letra A. Se eu pensar 2 notas de 20, então eu vou pensar 2 vezes 20. Ah, mas eu não podia pensar 20 mais 20? Posso, só que são parcelas iguais, né? Mas 2 vezes 20. Então, esse é um pensamento. E o que eu vou fazer com as 4 de 5? 4 vezes 5. Então, eu vou fazer essas duas multiplicações e depois somar. Então, vamos pensar item a item? O item A, 2 notas de 20. 2 vezes 20, 40. Lembra lá, ó? 2 vezes 2, 4. Tem um zero, é só pôr um zero no final. 5 vezes 5, 20. Se eu juntar 40 com mais 20, vai dar 60. 60 é o que eu quero? Não, eu quero 100. 60 é menor do que 100. Então, isso aqui eu tenho uma opção errada. Tudo bem? E a letra D? A letra B. B de bola. 3 notas de 10 e uma nota de 50. 3 vezes 10, 30. 1 vezes 50, 50. 30 mais 50, 80. 80 é menor do que 100. Se é menor do que 100, então a opção é errada. Ok? Tudo bem? Vamos lá. Vamos para a letra C. 3 notas de 50. Olha lá, 3 vezes 5, 15. Tem um zero, põe um zero no final. 2 vezes 10, 20. 150 mais 20, 170. 170 é maior do que 100. Se ele é maior do que 100, então a letra C é uma opção errada. Ok? Tudo bem até aqui? Só sobrou o quê? A letra D. Mas vamos ver se é a letra D mesmo? Porque eu tô meio duvidando, entendeu? Então vamos ver se é a letra D. A letra D dizia o quê? 4 notas de 20. 4 vezes 20, 80. 2 notas de 10. 2 vezes 20, 20. 80 mais 20, 100. Então a opção correta é a letra D. Porque eu vou pegar o valor 100 e decompor em outras notas. Ah, quer ver uma brincadeira legal? É vocês pensarem em outras formas da gente decompor o 100. Então, pensa nos valores que vocês têm aí de dinheiro. A prof no início já falou, eu posso decompor por 50 mais 50. E que outras formas eu teria de decompor o 100? Como é que será que eu poderia formar o 100 de outras formas? Aqui é uma delas, 4 notas de 20 e 2 de 10. Então, fica aí uma brincadeira para vocês fazerem para exercitar o cérebro de vocês, tá bom? Essa situação, vamos lá. Nessa situação, ela foi adaptada da OBMEP, tá? Da Olimpíada Brasileira de Matemática, e ela tá adaptada porque o enunciado ele é um só que a prof aqui, junto com a prof Fábio, a gente fez o quê? A gente separou esse enunciado em algumas partes para a gente poder ir montando o nosso raciocínio nesse problema, ok? Lembrando que a OBMEP, essas provas, essas avaliações externas, como o SAEP, como a prova Paraná, eles gostam bastante de trabalhar situações problemas. Então, a gente tem que sempre usar essa estratégia, ler o problema, ver qual é a parte importante desse problema, ver o que eu tenho de recurso matemático, ou seja, o que eu tenho de conhecimento matemático que consegue me ajudar a trabalhar com esses problemas. Então, vamos lá. Daniela fez uma tabela mostrando a quantidade de água que gastava em algumas de suas atividades domésticas. Quais eram as atividades domésticas? Lavar roupa. E aí na sua casa? Todo mundo lava roupa, né? Para lavar a roupa, ela gastava o quê? Qual era o consumo dela? Ela gastava 150 litros
por lavagem. E com que frequência, ou seja, quantas vezes ela lavava na semana? Uma vez ao dia. Tudo bem? Então, essa é a tabelinha que ela fez. Tomar banho de 15 minutos. Então, ela ia lá, entrava, ligava o chuveiro, 15 minutos. Terminou o banho de 15 minutos, ela tinha gasto o quê? 90 litros por banho. E ela tomava um banho por dia. Tudo bem? Lavar o carro com a mangueira. O que ela fazia? 100 litros por lavagem. E ela lavava o carro uma vez por semana. Ok? Muito bem. Com essas 3 atividades diárias, né, domésticas, ela fazia por dia ou ela fazia uma vez por semana. Opa, então a gente tem algumas unidades de medida de tempo aí, dias e semanas. Na matemática, a gente acaba estipulando um padrão. Porque pensa, se eu falar assim, não, eu gastei, esse mês foi o mês de fevereiro, não, vou fazer a conta como se fosse no mês de fevereiro, que eu tenho lá menos semanas, menos dias, né, no mês. Não, eu vou fazer no mês que tem 5 semanas. Olha a confusão que ia dar. Então, na matemática, a gente segue um padrão. Qual é o padrão da matemática? A gente considera uma semana com 7 dias, ok? Belezinha. Mas, e um mês? A gente considera com 4 semanas, tudo bem? Então, isso são unidades de medida padrão de tempo para semanas e dias, ok? Na matemática. Aí, o que o problema fala? Agora a gente vai começar a pensar numa problematização. Para economizar água, a gente está em período de economia de água? Sempre, né? Porque o planeta agradece. Para economizar água, ela reduziu. O que é reduzir? Reduzir é diminuir. Então, ela reduziu o quê? A lavagem de roupa, ela reduziu? Reduziu. Se ela lavava a roupa uma vez ao dia e a semana tem 7 dias, então quer dizer que durante a semana ela lavava a roupa 7 vezes. Então, ela passou a lavar 3 vezes por semana. Então, passou de 7 vezes para 3 vezes. O banho diário passou a ser 5 minutos. Então de 15 minutos passou a ser 5 minutos. Vamos parar um pouquinho e pensar no banho. A única célula ali, a única informação que ela altera para a economia do banho é o tempo gasto. Então quer dizer que a quantidade de água que ela gasta por minuto é que vai ser alterado. Não é alterado, tá? O que vai ser alterado é lá o total lá dos 5 minutos, passar de 15 para 5 minutos. A lavagem semanal do carro deixou de ser com a mangueira e gastar 100 litros e passou a ser apenas um balde de 10 litros, ok? Então vamos problematizar aqui. O exercício 1, ele diz assim: antes da economia de água, quantos litros ela gastava por semana? Então, olha lá, atividade, consumo e a frequência. Muito bem, se ela gastava, né, ela usava ali a lavar a roupa, 150 litros por lavagem. E a semana, estão copiando aí, né? E a semana tem 7 dias, que conta que eu tenho que fazer para eu achar qual é o consumo semanal da lavagem de roupa antes da economia? Mesma coisa para o banho e a mesma coisa para a lavagem do carro não, porque tá fixo ali a lavagem do carro, né? Então pensar que uma semana são 7 dias. Então na lavagem de roupa, 150 mais 150 mais 150 mais 150 mais 7 vezes o 150. Se eu gasto 90 litros em um banho de 15 minutos e eu tomo um banho por dia, 7 vezes o 90. E depois é só juntar todo mundo. Então, olha lá. 7 vezes o 150 dá 1.050 litros. 90 vezes 7 dá 130 litros. Então, é só eu juntar. Mas professora, lavar o carro, você não fez nenhuma conta com lavar o carro? Não, porque lavar o carro é um consumo fixo de 100 litros. Porque é uma vez só na semana que ela lava. Se ela lavasse mais vezes por semana, daí a gente precisaria pensar na lavagem, no consumo da lavagem do carro.
Então, ok? Com isso, a gente formou um pensamento para a gente responder a questão 2. O que a questão 2 está pedindo? Olhem lá. Organize os dados depois que Daniela começou a economizar. Então, vamos lá. Na primeira coluna, são as atividades. Na segunda coluna, consumo diário. Na terceira coluna, frequência. E agora eu pus uma quarta coluna, consumo semanal. Então, a gente vai pensar no novo consumo. Prestem atenção na lavagem de roupa. Passou. A quantidade de água gasta por lavagem mudou? Não mudou. O que mudou? Mudou a quantidade de vezes que eu lavava a roupa, ok? De uma vez por dia passou a ser 3 vezes por semana. Ou seja, de 7 dias semanais passou a ser 3 dias semanais. O banho. Aonde foi que mudou o banho? O banho mudou no tempo que ela ficava no banho. De 15 minutos para 5 minutos. Observem ali na linha do tomar banho. Tem 2 células que estão faltando informação. Então quer dizer que eu vou ter que ter 2 pensamentos ali para eu poder chegar na resposta do consumo semanal. Lavar o carro. Continuou fixo. Só que deixou de ser 100 litros e passou a ser 10 litros, ok? Vamos lá então. Para lavar a roupa. Bom, se era 150 vezes 7 lá no início, e agora em vez de uma vez por dia passou a ser 3 vezes por semana, é só fazer o 150 vezes 3. Bem tranquilo, né? 150 vezes 3 eu posso pensar no 15 vezes 3 e pôr o 0 no final. Posso pensar várias formas de cálculo mental aqui, né? Eu posso pensar no 3 vezes 100, 3 vezes 50 e depois juntar todo mundo. Também dá certo. Então, vamos lá. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 5, 5. Opa, 5? Não, 3 vezes 5, 15. Esse 1 aqui, ele está no lugar errado, ó. Por que ele está no lugar errado? Porque 3 vezes 0 são 0 unidades, não vai ter nenhuma dezena, né? Agora, 3 vezes 5, 15. 15 é o quê? 5 dezenas e uma centena. Corrijam aí na cópia do caderno de vocês, tá bom? E 3 vezes uma centena, 300, com mais uma centena, 400. Então, ficou 450 litros. Tudo bem? Muito bem. 450 litros. E agora para tomar banho? Olha lá. Nossa, professora, quanta conta para tomar banho, né? Porque o que a gente tem que primeiro pensar? Antes a gente tinha um total de gasto por banho quando eu demorava 15 minutos. Agora eu vou demorar 5 minutos, ou seja, eu reduzi o tempo de banho. Se eu reduzir o tempo de banho, a quantidade de água gasta por banho também vai ser reduzida. Mas como é que eu vou pensar? Ah, então fica fácil. Uma das estratégias é eu pensar assim. Se eu ligar o chuveiro e demorar 1 minuto, quanto tempo vou gastar? Quantos litros de água eu vou gastar em 1 minuto? É só eu pegar o quê? Antes não era 90? 90 para 15 minutos? 90 litros para 15 minutos. Se eu dividir o 90 litros para 15 minutos, eu vou ter 6 litros, ou seja, que em cada minuto eu gasto 6 litros. Se eu vou ficar com 5 minutos do chuveiro ligado, é só eu pensar nos 6 vezes 5, que dá 30. Então, respondi a minha primeira informação aqui do banho, que estava faltando, que é o quê? Eu vou consumir 30 litros por banho. Se eu vou tomar banho uma vez ao dia, então vai ficar 30 vezes 7, porque são 7 dias na semana, vai dar 210 litros, ok? E o consumo da lavagem do carro? Embora aqui eu pus com mangueira para a gente poder continuar com a mesma coisa, passou a ser o quê? De 100 litros para 10 litros. Ou seja, a gente tem um consumo de 10 litros fixos. Ah, então agora, por semana, ela passou a economizar quanto? Ela passou a economizar quanto será? Olha lá,
Quantos litros de água ela vai gastar por semana após economizar? Qual a opção que vocês acham? Vocês acham que é 1.780 litros? 910 litros? 670 litros ou 490? O que eu vou ter que fazer? Somar 450, 210 e o 10. Vamos fazer um exercício de cálculo mental? 400 mais 200 dá 600. Guarda, quem aí na cabeça? 600. 50 com mais 10. Com mais 10 vai dar quanto? 70. Com os 600 que eu guardei na cabeça vai ficar 670. Olha lá, então, quer dizer que a resposta certa é 670. Gostaram da aula de hoje? Então, por hoje a gente fica por aqui. Fez uma retomada de situações problemas, aonde vocês viram nessas situações problemas as 4 operações fundamentais, e com isso a gente fecha um ciclo de operações. Agora, na próxima aula, a gente vai aprender uma nova operação, que é chamada de potenciação. Fiquem bem ligadinhos, fiquem na sua casa, se cuidem e vamos lá. Até uma próxima. Beijo!